Oi, eu sou a Aldrin, meu grupo é a Clarissa, o Gabriel e a Juliana, e nós ficamos com a área de produção gráfica. Espero que a gente consiga transmitir exatamente como funciona e como é uma área interessante. A produção gráfica é a área dentro da agência que atua em conjunto com a área da criação, auxiliando nos projetos de criação e das peças visuais. É o processo de etapas necessárias para reproduzir em qualquer número de cópias peças escritas e imagens a partir de um design inicial. É a área onde avalia a competência, custos, orçamentos e o cumprimento de prazos de fornecedores terceiros e viabiliza projetos com foco em excelência na relação custo-benefício da elaboração do produto. Elabora o ponto de venda, produção de eventos de mídia, monitora a produção gráfica e instalação de projetos. Realiza o trabalho de pré-impressão, impressão e pós-impressão. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Gabriel, vou falar um pouquinho sobre o que faz a área de produção gráfica. Então, a área de produção gráfica, eles são responsáveis por preparar o material, tanto anúncios de jornais, de revistas ou cartazes ou outros materiais. Eles também enviam e supervisionam a diagramação final dos textos, artes, ilustrações, fotografias, que são feitas tanto em estúdios internos quanto em bureau, que são estúdios externos ou escritórios externos. Eu sou a Clarissa e vou comentar sobre o processo de elaboração. A criação. A criação é produzida por um designer dentro das necessidades e desejos do cliente. E depois de aprovado, é encaminhado para a pré-impressão. Nessa etapa, o material gráfico é analisado para constatar se atende às técnicas exigidas para a impressão. Seu principal objetivo é identificar e corrigir eventuais falhas no arquivo, para garantir a alta qualidade. Impressão. Etapa em que se vê o resultado da arte visual ganhar vida através do papel escolhido. E por último, o acabamento, que é o processo em que são feitos os detalhes de finalização do projeto gráfico, tais como corte, bordas arredondadas e detalhes em acrílico. Um produtor gráfico é o profissional responsável por auxiliar no processo criativo, por ele já ter experiência e conhecimento técnico em impressão e noções gráficas. Ele verifica os projetos e as peças gráficas para perceber qual a melhor forma de produzi-los, o melhor material que pode ser usado e o melhor acabamento. Além também de analisar as competências, os custos e os prazos previstos de gráficas, empresas especializadas na fabricação de PDV, que são pontos de venda, e outros serviços terceirizados. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Juliana e eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre os cargos existentes dentro da produção gráfica. A gente tem um chefe de produção que estuda os orçamentos, mantém contato com os fornecedores, escolhe os tipos gráficos e cuida da qualidade. A gente tem o produtor gráfico publicitário, que é responsável por toda a parte da produção das peças gráficas criadas pela agência. Temos também o assistente de produção gráfica, que dá assistência aos trabalhos desenvolvidos e na criação dos materiais. E por fim, temos o auxiliar de produção gráfica, que ajuda na execução dos trabalhos, proporciona qualificação profissional, segue normas e procedimentos técnicos. Como é trabalhar com produção gráfica? Trabalhar com produção gráfica é corrido. Os prazos são curtos e requer muita atenção com o manuseio dos arquivos para impressão e acabamentos especiais. O que te interessou na produção gráfica? O que eu mais gosto na produção gráfica é poder ver um trabalho pensado e elaborado digitalmente, tomando uma forma palpável. Como funciona o processo de produção na prática e no dia a dia? Em geral, a rotina diária é corrida. Fazemos reuniões constantes para planejar a melhor estratégia de produção para cada material. Cada arte desenvolvida é minuciosamente analisada para que não haja perda de qualidade e gastos desnecessários. Qual foi a melhor experiência vivida trabalhando com isso? Uma das melhores experiências que vivi neste ramo foi uma vez que salvei cerca de 50 mil embalagens que vieram manipuladas de forma errada pela agência que criou. Basicamente, ela sendo impressa daquele jeito, não iria ser possível fechar e nem visualizar o contato do cliente. Peguei o erro, entrei em contato com a agência e os ajudei a elaborar novamente o material para que a experiência do cliente fosse a melhor possível. Quais são os desafios de seguir essa profissão? Essa profissão requer constante atualização e paciência, pois o mercado está sempre em constante mudança. À medida que vão sendo lançadas novas tecnologias, novas maneiras de fazer algo que já existia, e os clientes, assim como a sociedade, estão se tornando cada vez mais exigentes com os serviços prestados, é necessário muito estudo e mente aberta para buscar o novo e poder prosperar nessa profissão. Qual conselho você daria para quem quer seguir na área de produção gráfica?
O conselho que eu deixo para os futuros profissionais é: não se limitem, busquem o novo, respirem o novo e se atualizem sempre, pois o profissional, quanto mais completo, mais espaço vai ter nessa área. Oi, tudo bom? Meu nome é Rogério Lamberto Garcia, eu sou formado em Publicidade e Propaganda pela PUC, também fiz pós-graduação em Marketing pela PUC, fiz vários cursos de vendas, trabalho atualmente na Gráfica Impressul, é uma das gráficas mais completas do sul do país. Eu gosto muito de trabalhar em produção gráfica, principalmente porque a gente desenvolve um produto do início ao final, né? Começa lá, quando o cliente nos passa o orçamento, a gente fecha a venda até a entrega do produto final para o cliente. A parte ruim seria a correria que é, né? Normalmente a gente não tem muito tempo para produzir os materiais, que geralmente os clientes mandam tudo em cima da hora, e aí vira uma gincana. Mas tirando isso, é bem legal trabalhar nesse ramo. Aí até hoje eu estou nessa área de comercial, só que agora eu trabalho na Gráfica Impressul, tá? A Gráfica tem tanta área de pré-impressão, né, que é fechamento de arquivo, manipulação de imagem, tem todas as partes de impressão, tanto a nível de impressão offset, impressão em serigrafia para os grandes formatos, tem impressão digital para folheteria, tem impressão digital para mídia externa, que é outdoor, front, banner, e também tem estúdio fotográfico, até voltei no tempo, né, porque a gente loca o estúdio ou também produz uma produção fotográfica, contratando fotógrafo, maquiador, modelo, para depois manipular essas imagens, tá? A gráfica também tem todo tipo de acabamento que vocês podem imaginar na área de gráfica, se tem ali dentro. Tem plastificação, tem Prolan, tem impressão em UV, tem faca, tem estampa, tudo confeccionado lá dentro. Então é uma gráfica bem completa. Eu me interessei pela produção gráfica no tempo da faculdade, né? A gente tinha que fazer estágio obrigatório na época para se formar, e aí eu fui procurar estágio. Inicialmente eu pedi na área de atendimento para mim ter uma visão geral de toda a agência, né, com a esperança que eles mandassem para todos os departamentos, para mim conseguir ver mesmo como é que era a vivência dentro de uma agência e saber como era desempenhar cada função. Mas não tinha vaga para atendimento na época, tinha só para produção gráfica. Aí era uma área que eu tinha também interesse, fui fazer, aceitei o desafio. Com o passar do tempo, acabou meu estágio na área de produção, aí a pessoa que eu me deportava na época, que era meu chefe, disse: não, vamos fazer estágio na arte final, vai ficando aí. Aí eu fiz estágio na arte final, e aí nesse meio tempo apareceu uma vaga na produção gráfica como efetivado, para ser funcionário mesmo. Aí eu peguei e aceitei de bate-pronto, né? Na época tinha um volume muito grande de foto, então me designaram para ser produtor fotográfico, na verdade. Tudo que era trabalho gráfico que envolvia foto, eu contratava modelo, contratava fotógrafo, contratava maquiador, contratava produtor de figurino. E quando não tinha demanda de foto, eu ajudava na produção gráfica. E aí um dia eu me desentendi com o atendimento lá, fui até meio ríspido e acabei sendo demitido. Aí meu chefe me chamou, vou ter que te demitir por imposição da empresa, mas toma um cartão aqui. Aí me deu um cartão para mim fazer estágio numa empresa de fotolito. Fotolito atualmente seria a pré-impressão, né? Que é a parte de fechamento de arquivo, que na época se fazia o fotolito, de manipulação de imagem também seria a pré-impressão. Aí eu fui, no outro dia me propuseram de começar a fazer o estágio. E para minha alegria, né, que a gente sempre aprende que até um chute na bunda te joga para frente, eu fiquei sabendo que eu ia ganhar 4 vezes mais que eu ganhava como funcionário na agência. Aí comecei a me interessar em ser fornecedor, em vez de trabalhar em agência. Fiz 6 meses de estágio e depois virei representante comercial dessa empresa na época. Aí quando eu virei representante mesmo, então meu ganho era muito maior do que eu estaria ganhando na agência. Era bem mais tranquilo, não tinha tanta pressão quanto tem dentro de uma agência e
era bem legal, porque eu visitava todos os clientes, eu conhecia todas as agências de Porto Alegre. O meu dia a dia é bem corrido, tá? Normalmente começa o meu dia, eu vou revisar os trabalhos que eu tenho para entregar no dia, para ver se está tudo certo, se o trabalho realmente vai ficar pronto dentro do horário que o cliente solicitou. Também dou uma revisada nos trabalhos que estão em produção, para ver se está tudo certinho, se não tem dúvida nenhuma, se está sendo produzido da forma que o cliente espera e também se a gente vai cumprir com o prazo final. Depois que eu termino de fazer essa revisão, eu vou para os orçamentos que ficaram pendentes do dia anterior. Aí nos orçamentos a gente tem que revisar para ver se está tudo certo, se não falta nenhuma informação. Se a gente não... Também nós avaliamos se tem alguma forma de trocar algum material para ficar mais viável, para ficar mais econômico para o cliente. Se está dentro dos aproveitamentos de papéis e também do aproveitamento das máquinas que a gente tem. Aí a gente sugere para o cliente, troca uma ideia, dá uma assessoria gráfica, na verdade, muitas vezes. Até os clientes nos consultam para ver como é que vão produzir antes até mesmo de iniciar a fase de orçamento. Também reviso depois do orçamento estar pronto para ver se está tudo certo, se foi orçado de uma forma correta, se não tem outra maneira de contornar para deixar ele mais viável e mais econômico e mais interessante para o cliente. Quando eu não tenho trabalho dentro da empresa, a nível em produção, eu já saio tentando prospectar novos trabalhos, né? A nível de clientes atuais como a nível de novos clientes. Uma das melhores experiências que tem nessa área é quando tu pega um trabalho, não aquele trabalho feijão com arroz, aquele trabalho simples, vamos dizer assim, que é só um volante lá, que tu só vai imprimir ele, já vem tudo determinado pelo cliente. Tu vai imprimir, só vai cortar, vai imprimir, cortar e entregar. Aparece muito de uns trabalhos meio desafiadores, assim, tipo, eles chamam para uma reunião e o cliente tem uma ideia, mas não sabe como realizar aquela ideia, não sabe como produzir, né? Aí volta e meia a gente dá uma sugestão, agrega bastante ao trabalho do cliente, né? Com a nossa experiência que a gente tem. E aí tu produz e o cliente fica super contente com aquilo que tu sugeriu, aquilo que tu agregou no trabalho deles. Aí é muito gratificante, é uma experiência muito legal. Bom, o maior desafio no momento de seguir nessa profissão é no meio dessa pandemia. Porque com essa pandemia mudou muito a rotina da maioria dos clientes. Tipo, a maioria das agências, eu acho que 80% dos meus clientes são agências. Praticamente ninguém atua mais presencial, é tudo home office. Então, aqueles que tu tem contato, e-mail, telefone particular, tem o WhatsApp, continua sendo bem fácil de atender. Agora, aqueles que só tinham um vínculo empresarial, que tu liga para a empresa, não tem ninguém. Aí tu não consegue falar, tu não consegue prospectar e não consegue ter feedback. Tem que contar com a sorte com eles pegarem e ligarem para ti. E está muito mais difícil de prospectar cliente. Antes era muito mais fácil saber onde o cliente estava. Hoje em dia tu sabe onde está o espaço físico da empresa, mas tu não consegue localizar o responsável pela área de compra ou pela área de produção gráfica na agência. E a demanda diminuiu muito com essa pandemia, né? Então a gente está tentando se reinventar, está todo mundo se mexendo para tentar arranjar a solução para aumentar o faturamento.